Boa noite, amados irmãos. Convido vocês a abrirem comigo a palavra do Senhor em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós demos uma pausa agora na série de mensagens que estávamos falando sobre coisas velhas e coisas novas, ali alternando exposições sequenciais em Gênesis e João, Evangelho de João, em decorrência de que em agosto nós comemoramos o mês das missões. Foi no dia 12 de agosto que nós recebemos aqui o primeiro missionário presbiteriano, Ashbel Green Simonton, e se tornou esse costume nós, aqui na Central, comemorarmos em agosto esse mês das missões. Hoje de manhã nós já tivemos aqui o presbítero Josias trazendo uma história missionária, o que vai acontecer todo domingo pela manhã também. E à noite a gente vai trabalhar o capítulo 13 de Mateus. Domingo a domingo, nos 5 domingos, nós vamos falar sequencialmente também das parábolas do reino e, obviamente, como tudo isso aqui nos incentiva a uma vida missionária. Antes da leitura, para que você, durante a leitura, já vá tentando encontrar aqui uma direção do que Jesus quer ensinar, eu queria trazer aqui uma reflexão de como você mede a relevância de um ministério. Quando você vai falar de um ministério bem-sucedido, quais são os critérios medidos? Se alguém perguntar para você assim, eu vi que você está frequentando a IPB, a Central lá, é boa a igreja? Eu imagino, espero que você fale, uma igreja maravilhosa. E se a pessoa falar, por quê? O que você vai falar? Se um de nós aqui, porventura, for promovido, for chamado à glória, essa semana aí, uma das primeiras pessoas que a gente acabar encontrando foi um homem chamado João Antunes de Moura, que em 1878 começou a vender Bíblias aqui na nossa cidade e digamos que seja ali o precursor das missões evangélicas, já que a igreja presbiteriana foi a primeira igreja evangélica que chegou aqui. Você encontra com ele e ele pergunta, como é que está aquela igreja lá que ali entre 74 e 78 eu tive o privilégio de lançar algumas sementes? O que você vai falar? Se de repente o encontro fosse com o Simonton, que no dia 12 de agosto, às 9 horas da manhã, chegou dos Estados Unidos aqui, digamos que foi o primeiro missionário a pregar aos portugueses. A gente teve ali em 1855 o Robert Calley, mas não era bem assim um enfoque como o do Simonton, digamos que seja o primeiro missionário evangélico que veio para pregar brasileiros. Em 6 meses ele aprendeu o nosso idioma, e você encontra com ele e ele fala assim, e aí, deu fruto aquelas sementes? Porque o Simonton chegou aqui com 26 anos, e infelizmente com 34 ele morreu de febre amarela. Nesse meio tempo ele já tinha perdido a esposa, Ellen Murdoch, seu cunhado e sua irmã ficaram cuidando da pequena Ellen, sua filha. Foi uma vida de um homem que tinha tudo para ter um sucesso nos padrões do mundo. Porque formado em Princeton, você já deve ter ouvido falar dessa universidade dos Estados Unidos, com vários convites de igrejas grandes, ele escolhe vir ao Brasil. Em 1859, um país hegemonicamente católico romano. E se alguém encontrasse com ele e ele falasse assim, então, eu fiquei 8 anos lá, preguei, consegui fundar algumas igrejas, deu fruto esse trabalho? O que você diria para animar o coração do Simonton? Eu acho que deu, porque os últimos números atestam mais de 50 milhões de evangélicos. Você já reparou como nós temos uma tendência cultural a examinarmos a relevância das coisas a partir dos números? Isso que o pastor fez aqui é algo que eu também faço. Eu fico com uma impressão, quando a igreja está vazia, mas eu fico com uma impressão assim, interna, lá no meu coração, assim, hoje o culto não foi relevante. Nós vivemos uma cultura que mede sucesso a partir de números.
critérios pragmáticos. Não importa o que se faça no meio do processo, contanto que atraia pessoas. As pessoas medem a relevância do seu trabalho a partir de seguidores, views. E é interessante porque a irrelevância é medida a partir da quantidade de críticas. É uma política do cancelamento. Então, seja bem sincero ou sincera, se alguma vez você não viu uma pessoa sendo cancelada, uma pessoa que você não conhecia muito bem sobre ela, mas no meio daquela avalanche de cancelamento você falou assim, eu estava desconfiado mesmo. Já aconteceu isso com você? Eu vi essa pessoa aí, me cheirava, não cheirava coisa boa. Aí as investigações acontecem e a pessoa se prova inocente. Aí você fala assim, ainda bem que provaram inocência. Porque a gente é assim. Infelizmente, a gente tem uma tendência a medir sucesso e relevância a partir da multidão e insucesso e irrelevância a partir da escassez. Quer ver um exemplo? O tio Juarez, presbítero lá da Bom Sucesso, Juarez Simão, me contou uma história recentemente lá no colégio, que os holandeses, os evangélicos holandeses, fizeram investimentos financeiros aqui na região do Sudoeste, e depois de um certo tempo em que era investido em Francisco Beltrão, e poucas pessoas, ou quase nenhuma, estava declarando Cristo como seu Senhor, houve uma conversa de um dos líderes daqui da região, com um dos líderes dessa equipe que enviava os recursos. Segundo o tio Juarez, essa conversa foi assim: nós agradecemos os recursos que vocês holandeses estão investindo mês após mês, renovando ano após ano essa parceria, mas a gente não está enxergando frutos, não está indo para frente. O que o senhor acha de a gente fechar esse campo? Diz que esse holandês falou assim: nós não estamos preocupados com números, nós estamos preocupados em sermos fiéis. Depois de um tempo, 2 irmãos, jovens prodígios, digamos assim, acabaram ouvindo a pregação lá, um tal de Leandro, e o irmão dele era o Sérgio. E você deve conhecer o que Deus tem feito através desses 2 homens. Essa igreja viveu o pastoreio do pastor Sérgio. Bom Sucesso e a Betel viveram o pastoreio do pastor Leandro. E hoje eu quero que você, na leitura dessa passagem, perceba que Jesus vai ensinar para nós aqui, claramente, que multidão não é sinal de sucesso. E críticas nem sempre é sinal de relevância. O texto diz assim, Mateus 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniam perto dele. Jesus estava badalado ali. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador, um agricultor, saiu a semear, saiu a lançar as sementes no campo. E ao semear uma parte das sementes, acabou caindo ali à beira do caminho, aquilo que às vezes a gente chama de carreiro, sabe? Chão batido. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós desejamos ouvi-lo. Obrigado pelo privilégio que tivemos de cantar dessa fé que aqui aprendemos da Escritura. E agora nós queremos aprender com a Tua palavra. Queremos ser esse solo
que é chamado aqui na parábola do seu filho de boa terra. Que não apenas ouve, que não apenas tem uma resposta breve, baseada na empolgação, que não negocia os valores do reino por nenhum tesouro dessa vida. Nós queremos dar frutos e a gente sabe que para isso nós precisamos de fé, e a fé vem por ouvir a tua palavra. Então, Senhor, por misericórdia, fala conosco. Apesar de mim, usa-me como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Jesus está contando uma parábola que trata de algo bem cotidiano ali dos seus ouvintes. E aí, ele fala de 4 solos diferentes. O semeador está lançando sementes. E aí ele fala sobre o solo que está na beira do caminho, o solo do carreiro, o solo que tinha pouca terra, solo rochoso, o solo, a terra que tinha muitos espinhos e a terra boa. E aí você percebeu que a semente é a mesma? Sim, imagino que sim. É o mesmo bodoquinho ali, era a mesma... a fonte é a mesma. E a semente não é o problema. Como é que a gente sabe disso? Porque quando encontrou terra boa, frutificou. Então o problema está onde? No solo. Nos 3 primeiros. O detalhe é que, quando Jesus vai explicar a parábola, e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque daqui a pouquinho a gente vai olhar a explicação, a gente vai entender que os solos representam os corações das pessoas, a reação à pregação. Mas tem um detalhe que une todos esses solos, que é o quê? Todos receberam semente. E receber semente era o quê? Todos ouviram a palavra. Eu já vi gente que diz assim, quando de repente para tornar relevante a sua espiritualidade, diz assim: pastor, sabia que eu sou dessa igreja aqui desde 80 e tantos? Inclusive, não falta o culto. E é bom que não falte culto. O problema é quando a gente começa a achar, de maneira ilusória, que de repente Deus está oferecendo milhagens espirituais para quem começa a passar. Sabe aquelas empresas, na Copel era assim, quando eu trabalhava na Copel, depois de 5 anos a gente ganhava lá uma licença e ganhava uma viagem para Foz do Iguaçu. Era legal assim, e não tem nenhum problema. Mas no céu não é assim. Deus não está esperando você chegar num certo número de almas a quem você semeou. Um tempo atrás alguém me perguntou assim: pastor, o teu salário ele muda assim? Tem alguma coisa que muda o seu salário? Aí eu brinquei e falei assim: se eu bater as metas, muda. Aí quais são as metas? Eu falei assim: eu tenho que fazer tantas visitas, tantos aconselhamentos e pelo menos uma alma ganha para Cristo por mês. Aí a pessoa já entendeu que era brincadeira. Isso é uma visão pragmática. Não tem nenhum problema uma empresa que tem um produto ter uma política de recompensa por metas, uma PLR, aí, participação nos lucros, não tem nenhum problema, mas no reino não é assim que as coisas funcionam. Se você continuar lendo e chegar às outras parábolas, você vai perceber que cada uma delas Jesus inicia dizendo assim: o reino dos céus é assim. E aí ele coloca uma parábola. É um termo grego que diz assim, é colocar uma comparação ao lado. Tem um outro termo grego que ficou aportuguesado, que é hipérbole. Hiper, a gente sabe que a gente fala hiper legal, fala bem legal. Então, hipérbole eu vou colocar uma coisa superestimada ao lado de outra subestimada. A parábola é ao lado. Então, quando Jesus conta uma parábola e diz assim, assim é o reino dos céus, ele está pegando uma figura que as pessoas compreendiam para dizer assim, eu não consigo usar termos muito profundos espiritualmente, então eu vou pegar uma coisa aí do cotidiano. Mas sabe uma coisa que é muito importante a gente entender? Parábolas não eram ilustrações doutrinárias. Tem muita gente que acha que era. Porque senão, Jesus, na hora que fosse avaliado como mestre, e ele era mestre, traduzindo para o nosso tempo, significa o quê? Professor. Mas aqui quem trabalha nos colégios aí,
na área administrativa. Se você for avaliar um professor, a relevância dele, a primeira coisa que você vai avaliar, o mais importante, é se ele consegue passar bem o conteúdo, antes até mesmo do quanto ele conhece. Só que o que a gente percebe nas parábolas é que elas não eram contadas para ilustrar e ajudar a entender. Exatamente o contrário. Jesus contava parábolas para que algumas pessoas não entendessem o que estava sendo comunicado. Como assim? É isso que a gente vai ver. Mateus, ele é o evangelho que traz a mensagem da chegada do reino. O rei chegou, isso já fica claro ali no início, quando algumas pessoas vêm e trazem ali artigos demonstrando isso, né? Os seus 3 ofícios. Então o rei chegou e com o rei veio o reino. Só que na época de Jesus, toda vez que um reino era conquistado, necessariamente tinha que acontecer o quê? Como que um reino era conquistado? Implantado, estabelecido. Tinha que ter uma guerra. E o coração nacionalista dos escolhidos de Jesus, dos apóstolos, principalmente de um que era Zelote, eles ficavam olhando aquelas maravilhas de Jesus, aqueles milagres, aquele poder, aqueles discursos, né? Esse aí é o político que a gente precisava. E agora vamos dominar, vamos inverter o jogo com os romanos. Cresceu no coração nacionalista dos judeus que eles iam deixar de ser uma colônia minúscula, que pagava altos impostos e que ia dar o troco em Roma. Então foi criada uma expectativa em Jesus de que, à medida que ele falava sobre a implantação do seu reino, em algum momento ele ia falar, agora peguem as espadas, agora peguem os escudos, porque agora todo mundo vai para a guerra. E Jesus não começava isso nunca, isso estava gerando uma ansiedade no coração deles. Por quê? Porque essa história aqui, essa metáfora vai mostrar para a gente que o reino de Deus não se estabelece na terra através de uma guerra. Se estabelece através da pregação da palavra. O reino de Deus não vem matando oponentes. O reino de Deus vem conquistando seus oponentes, transformando-os em soldados do seu reino. E não é isso que a gente vê em Atos capítulo 9? O apóstolo Paulo chega a Damasco com autorização do sumo sacerdote, do cargo mais alto da sua época, para quê? Para prender hereges, entre aspas, que eram os da seita dos nazarenos, aqueles que eram do caminho. E quando ele chega lá, ele tem aquela experiência da queda, da visão, e ali acontece a sua transformação. E sabe qual é o comentário que encerra o capítulo 9 de Atos? É assim: o que está acontecendo com aquele que veio para matar a gente e agora está expondo sua vida, está disposto a morrer como nós, pregando que Cristo é o Senhor? Que negócio é esse? Os versículos 1 e 2 vão mostrar para nós que Jesus estava cercado de uma multidão. E essas multidões estavam atentas, estavam ouvindo o que Jesus ensinava. Então não é falta de acesso ao Evangelho. Se você perceber, volta comigo lá no capítulo 12, só para a gente entender rapidamente o contexto do que está acontecendo. Enquanto as multidões estão ouvindo Jesus, seja por interesse de uma cura, que ele ajude na divisão de uma herança ou coisa assim, seja por interesse de comer pão que ele transformou, a multidão estava interessada em ouvir Jesus, mas os religiosos não. Capítulo 12, versículo 2, 1 e 2. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, pelos campos, pelas plantações. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito, o que não é permitido fazer no dia de sábado. O que é isso aqui? Crítica do ministério de Jesus. Aí Jesus pega e fala assim: eu não consigo trabalhar com crítica. Ou esses caras param de falar mal de mim, ou então eu vou parar de pregar e também já não vou mais em direção a Jerusalém, é isso? Não. Jesus simplesmente diz assim: vocês não interpretaram o que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando Davi estava com fome, e o sacerdote autorizou ele a comer o pão que era dedicado somente aos sacerdotes? Porque fome, meu amigo, tem que ser suprida, você não está entendendo. Só que eles estavam bravos com Jesus, porque Jesus estava fazendo isso que dia?
no sábado. A religiosidade deles não permite que eles enxerguem quem está ali. E Jesus diz assim, lá no versículo 6, aqui está quem é maior que o templo. Jesus vai dizer mais adiante, aqui está quem é maior que o sábado. Aqui está quem cumpre a função do que o sábado simbolizava. Olha o versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, território inimigo. Achava-se-lhe um homem que tinha uma das mãos ressequida, tinha uma paralisia ali, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar ao sábado? E Jesus diz assim, quando o boi de vocês cai no buraco, vocês não tiram no sábado? Vocês acham que um boi é mais importante que um ser humano? Na verdade, vocês socorrem o boi mesmo sendo sábado, mas não querem que eu cure, porque para vocês o boi representa dinheiro, vocês estão mais preocupados com perdas econômicas do que com alguém que sofre, e eu posso fazer algo por ele, e eu não estou nem aí se é sábado ou não sábado, rapaz, abra a mão, e o cara abriu a mão, e isso aumentou a perseguição, aumentaram as críticas, agora não dá, né? Agora de novo estão falando mal de mim, perceba, tudo isso no mesmo dia, inclusive a série de parábolas que são contadas no capítulo 13, foi um dia exaustivo para Jesus. Agora, vai comigo para o versículo 22. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e o curou. Passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia, que ministério de sucesso é esse? E este, porventura, o filho de Davi? Já estão identificando Jesus como o Messias. Versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o principal dos demônios. Quando a gente faz algo pelo reino, sempre vai ter gente que vai criticar. Sempre vai ter gente que vai admirar, esperando a hora que vai ter alguma oportunidade de pegar uma fatia do bolo. Mas sempre vai ter gente também que vai abraçar a mensagem de Cristo e vai nascer de novo. Isso aqui está ensinando para nós que a gente não deve viver a vida ministerial, porque todos nós somos missionários, baseado nos resultados, porque senão a gente fica frustrado. A gente fica numa gangorra de autoavaliação. Tem dia que, a gente manda umas mensagens, né? A gente manda aqui uns devocionais aqui, que a gente faz, todo dia um dos pastores faz. E aí, a gente começa a ver, assim, a repercussão daquilo. Você passa por uma tentação, de vez em quando, de algo que você posta. Eu já não tenho rede social para proteger o meu coração disso. Mas você passa por uma tentação, de vez em quando, algo que você posta ali e fica esperando assim, vamos ver quantas pessoas vão curtir, quantas pessoas vão olhar. É por quê? Porque você está procurando um reconhecimento a partir do número de pessoas que acompanham o trabalho que você está colocando. A maioria das vezes, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já abandonou um campo missionário? Sim ou não? Já abandonou um campo missionário? Toda vez que você diz assim, nesse cunhado nunca mais eu vou, você está abandonando um campo missionário. Eu não estou defendendo teu cunhado, eu não conheço. O meu é uma bênção. Pastor também. Mas você percebe que cada vez que você desiste de alguém, sabe qual que é o nosso problema? O problema é que a gente nem enxerga que é missionário. Nessa semana, dá uma avaliada nessa semana. Quantas vezes você foi buscar o seu filho na escola? E a hora que você parou na frente e veio um funcionário da escola, você pensou assim, esse é um alvo missionário. Aconteceu isso com você ou não? Quantas vezes foi comprar pão na padaria e nem abriu a Bíblia, não começou a citar versículo, mas simplesmente pensou na tua cabeça, eu vou dar um sorriso, porque quem sabe surge aqui uma oportunidade de falar de Cristo. Aconteceu isso com você ou não? É porque a gente não se dá conta que a gente tem um campo missionário o tempo todo diante de nós. Mas quando a gente se dá conta, quando a gente percebe, a nossa tendência é começar a criar algumas expectativas, só que daí quando as coisas nos frustram, já aconteceu com você assim, de você chegar animado, perceber, o Espírito Santo falar para você, fala, dá um folheto, fala de Jesus e de repente a pessoa fala assim, ei, eu não quero saber não,
Eu e o pastor Sandro estávamos fazendo uma visita numa família, e tinha uma senhora chorando, e o irmão da nossa igreja falou assim, pastor, olha, ela descobriu que a filha está com câncer. Eu falei, posso orar para a senhora? Ela falou, não. Eu falei, sua filha está com câncer, a senhora está chorando, a senhora não quer que a gente ore para a senhora? Não, ore lá na igreja, aqui comigo não. Mas você já percebeu como nós reagimos a respeito do nosso ministério, do nosso campo missionário, a partir de como as pessoas respondem à nossa tentativa? E aí a gente fica mais retraído, fala assim, já não deu certo aquele dia, acho que agora eu vou ficar na minha, né? Aí aquele bom dia que você chegava no teu trabalho, tentando preparar o terreno para falar de Jesus, já não é mais tão... Aí você começa a ficar um agente secreto ali de Jesus, você fica mais retraído. Mas Jesus não fazia isso. Jesus não media o seu sucesso porque tinha uma multidão, mas ele também não ficava chorando nas pitangas porque tinha gente falando mal dele. E aí Jesus conta essa parábola para nós. Essa parábola é para dizer que o reino de Deus avança à medida que ele conquista corações. E quem conquista os corações é ele, é o Espírito Santo. Mas ele usa a gente para pregar. Então, nas religiões radicais, você chega, os adeptos, os missionários das religiões radicais, eles chegam lá e falam assim, você se converteu ao cristianismo, então você vai morrer. Porque ou você é dessa religião ou a gente mata você. Mas Jesus não faz isso. Jesus ama o que o rejeita. E como que ele faz isso? Ele nos leva a lançarmos a semente. A semente é a palavra de Deus. Ele vai explicar. Acompanhe comigo lá no versículo 19, do capítulo 13. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. O semeador aqui pode ser entendido tanto quanto o próprio Espírito Santo, quanto nós, que somos usados pelo Espírito Santo, que falamos. Os tipos diferentes de solo da parábola representam os corações. A reação das pessoas à pregação do Evangelho revela qual categoria estava o coração dela. Na verdade, essa parábola não fala de 4 tipos de solos, mas fala de 2. Por quê? Porque fala de um grupo que responde mal, responde com desistência, com desinteresse, e tem um solo que responde positivamente, dividido também em 3 categorias, porque frutifica a 30, a 60 e a 100. Os que não frutificam são aqueles da beira do caminho, do solo rochoso, e entre os espinhos. Os que frutificam têm níveis diferentes de colheita. E aí vamos dar uma olhada em cada um desses solos. O primeiro solo é a beira do caminho, versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Esse é o tipo do coração que nada entra. Ele ouviu a mensagem? Recebeu a semente? A semente está com problema? Transgênica? Foi feito lá em laboratório? Tem algum problema? Não. Mas quem são esses? Na explicação que Jesus dá no versículo 19, são os que ouvem e não compreendem. Infelizmente, há um número muito grande de pessoas que, domingo após domingo, aqui e em muitas milhares de igrejas, ouvem a pregação. E quando não vem, ouvem em casa. Liga lá o reverendo Arival Hernandes e ficam ali, até anotam o sermão. Se duvidar, são capazes até, mas não respondem positivamente. Se você perguntar para algumas pessoas daqui, que estão aqui ouvindo, você sabe da razão da sua fé? Você sabe o que é o Evangelho? Talvez muitas delas não conseguem nem sistematizar o que é o Evangelho. Na igreja de Éfeso, havia umas mulheres que viviam aprendendo, mas nunca compreendiam. Paulo vai instruir a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,6, assim: essas mulheres são sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, jamais chegam ao conhecimento da verdade. Ouvi, semana após semana,
ainda que lutando com as distrações, porque a nossa mente é assim, né? É uma criança que passa aqui, vontade de ir ao banheiro, é uma conta que tem que pagar amanhã, é uma mensagem que você tinha que responder e não respondeu, é a janta que você tem que fazer depois, mas ainda que você esteja atento, se você não compreender, não adianta nada. É fato que sem a semente não tem chance da gente receber salvação, mas ouvir a palavra e não compreender vai deixar a semente solta para as aves. E Satanás não perde a oportunidade de arrebatar o que foi semeado. A mensagem entra nos ouvidos, mas não penetra a alma. Por quê? Não houve compreensão. Sem compreensão, não tem salvação. Pode ter compreensão e não ter salvação, mas se não houver compreensão, sem salvação. Mas compreensão do quê, pastor? De que nós não somos salvos porque nós estamos ligados nominalmente a uma igreja evangélica. Nós não somos salvos porque um dia nós somos batizados. Não é isso que nos salva. Não somos salvos porque nós estamos nos esforçando todo dia para levar uma vida moralmente digna, razoável. Somente quando eu entendo o meu estado de pecado, de podridão, de incapacidade de agradar a Deus, de não conseguir reverter essa história, e ao mesmo tempo olho para o preço que foi pago na cruz, é que eu sou capaz de me tornar um discípulo de Jesus. Não é na nossa força. Eu não estou construindo a minha salvação é pronta no momento em que eu creio em Jesus e me entrego a Ele. O segundo solo, vai dizer o versículo 5 e 6, que é o solo rochoso. Ele não é um solo, algumas versões traduziram como uma terra cheia de pedras. Não é isso que o texto quer dizer. É um solo em que você, quando olha, enxerga só terra. Mas depois de uma camada fina, você já tem rocha ali. E aí isso gera um problema. Por quê? Porque a semente cai, ao contrário da outra que foi arrebatada pelas aves, essa penetrou a terra. Mas como a camada de terra é pequena, daí quem é dessa área aí vai saber dizer, os agrônomos vão saber confirmar isso, ela até brota, ela até ameaça crescer, só que daí não gera raiz. Por quê? Falta umidade. Falta água. Diferente do primeiro, que é duro, que nada penetra, esse entende. E o texto fala sobre uma certa empolgação inicial. Porém desanima. Assim que percebe que está ficando caro o preço que tem que ser pago. Já viu gente assim, não? Tem gente que chega na igreja, eu sou mais empolgado, né? E graças a Deus que o pastor Ed não é. E aí eu chego para o pastor Ed e falo assim, pastor, eu tenho que colocar essa pessoa para... O pastor, calma, Ramon. Calma, né? Vamos esperar um pouquinho. Quando você conheceu essa pessoa, ontem de noite, né? Eu sou empolgado, né? Quanta gente chega na igreja e a pessoa já quer cargo, já quer se envolver, mas aí começa a vir uns problemas e a pessoa pensa assim, ué, mas não é isso que eu entendi. E aí me dá vontade de falar assim, não é isso que você entendeu, mas quem falou alguma coisa diferente para você? O versículo 20 e 21, na explicação de Jesus, diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Talvez você esteja pensando assim, pastor, você acabou de falar que o evangelho é a salvação pela graça. O custo foi todo colocado em Cristo. Como é que você está falando agora que a gente tem que pagar alguma coisa? É que assim, a gente não paga para ser salvo. A gente não ia poder fazer nada para ser retirado dessa escravidão do pecado, desse rei perverso. A gente foi tirado pelo sacrifício de Jesus, mas quando a gente entra no reino de Jesus, agora a gente é transformado em servo do reino dele. E esse reino tem uma ética, esse reino tem trabalho a fazer. É impressionante como ano após ano nos deparamos com pessoas empolgadas quando pensam nas vantagens de Cristo. É sério que eu vou ter um monte de amigo, um monte de casa para visitar, gente para ligar, para conversar. É sério isso? E ainda no final, pastor, eu vou ganhar o céu, mas... vocês estão me passando a conversa. Não. Mas ao mesmo tempo, se prepare.
dificuldades virão. Percebe a diferença em relação ao solo batido? À beira do caminho, não penetra. Por quê? Porque não deu a atenção necessária, não buscou compreender. Ouviu, mas não escutou. Mas no solo rochoso é diferente. Falta persistência em meio às dificuldades, por causa do compromisso com o reino. Aqui dá para a gente comparar com um casamento. Eu já participei de uma série de casamentos na minha vida, eu nunca vi os noivos tristes. Nunca vi. É muita alegria, é muitas expectativas, são muitos sonhos. Mas eu já vi na semana de um casamento que eu fiz, a guria nos procurar e dizer assim, não aguento mais, eu vou me separar. Eu falei, como assim? Você descobriu uma traição? Ele te bateu? Ele está te ameaçando? Não, todo dia toalha molhada em cima da cama, não aguento mais, pastor. Minha esposa está ali, ela estava junto comigo. É porque as pessoas casam iludidas, achando que o casamento é para minha vantagem, para meu benefício. As pessoas não olham o casamento como um campo missionário. Vou perguntar para você novamente, só nessa semana. Alguma vez você estava no seu carro, voltando para sua casa, e lhe ocorreu de orar e dizer assim, Senhor, me ajude a chegar lá. E ao invés de seguir essa tendência adâmica, lá do Adão, natural, de querer esticar o meu pé, pedir para tirarem o meu sapato, pedir uma soda bem gelada, e o controle na mão, me ajude a chegar lá e trabalhar como missionário, Senhor. Alguma vez aconteceu isso com você? Essa semana? Me ajude a ser um missionário que chega lavando a louça. Me ajude a ser um missionário que fala, agora vamos abrir nossas Bíblias e vamos aprender da mensagem do reino, porque a gente precisa dessa semente aqui. É porque a gente não olha para a nossa casa como campo missionário. O pessoal aí do Clown vai para o hospital e que bênção. Vai para lá orando e fala, Senhor, é campo missionário. Para estar aqui falando para vocês, eu tinha noção de que eu precisava orar e fiz, me preparei. Para ir para a casa do meu pai, que não é crente, eu vou orando, e as crianças orando comigo. Mas quando eu chego na minha casa, a maioria das vezes eu não lembro que é o principal campo missionário. Terceiro, entre os espinhos. Esse é o grupo que entende a mensagem, que dura mais, que persevera nas dificuldades. Mas aí tem outra isca, tem outro problema. Surgem as coisas boas da vida. Começam a surgir oportunidades. Não estou pensando em ninguém. Não estou pensando, tá? Então, se você se sentir ofendido, não é eu, mas comprou uma chácara. Pastor, meu sonho. Agora nós vamos para a chácara, todo final de semana. BD, nunca mais. Versículo 22, na explicação da parábola, Jesus disse assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a mensagem e fica infrutífera. É o camarada que chega para o pastor e fala assim, pastor, não sei o que acontece comigo. Ganhava um salário e meio, trabalhava 10 horas por dia, mas eu tinha tanto amor por Jesus, eu vinha na igreja durante a semana, eu pregava para os outros, daí agora eu tive uma série de ascensões profissionais e agora minha vida espiritual caiu. O pastor tem que falar o quê para um cidadão desse? Irmão, eu vou começar a orar para você ganhar um salário e meio e trabalhar 10 horas por dia. Você tem coragem de fazer a oração de Agur? Você sabia que existe um camarada na Bíblia que lá em Provérbios 30, versículo 3 a 5, ele disse assim, olha a coragem desse cara, ele falou assim, Senhor, não me dê demais, porque o meu coração não se afaste de Ti. Me dê o necessário. Sabe uma coisa que eu não vi ainda? Alguém que recebe uma proposta de recurso e diz assim, deixa eu pensar e orar uma semana para ver se eu devo receber. Porque quando alguém fala para você assim, viu, a gente está fazendo aqui um caixinha, aqui uma vaquinha para ajudar uma pessoa que está passando dificuldades, você quer participar? Você fala assim, não, peraí, eu tenho que orar, fazer os cálculos, conversar com a patroa, daí, né, eu converso com você. Mas eu nunca vi alguém dizer assim, viu, eu senti no coração aqui de te dar R$200, você aceita? Deixa eu orar primeiro.
falar com Deus, falar com a esposa, fazer os meus cálculos para ver se eu estou precisando. O pastor, ele estava aqui, sendo ouvido pelo conselho missionário da nossa igreja, e ele me emocionou quando ele disse que tem vários momentos em que pessoas dizem para ele assim, pastor, eu quero depositar um dinheiro, qual que é a necessidade? Em várias situações ele falou, não tem. Mas e aí? E aí manda para outro. Sabe aqueles momentos que nós nos sentimos desanimados com a semeadura, com a tentativa de semeadura na vida dos outros que não teve uma resposta boa? Ou até com a nossa própria vida, às vezes a gente se desanima com a semeadura na nossa vida. E a gente é tentado a pensar assim, quer saber, não adianta investir nisso. Ninguém consegue andar com Deus. Jesus sabia disso, ele conhece todos os nossos momentos melhores e piores, e por isso que ele enviou esse encorajamento aqui. Olha o versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Existe um grupo de pessoas, eu não gosto muito da ideia que os comentaristas usam, dizendo que é uma proporção de 25%, porque eu acho que não é isso que a Bíblia está ensinando. Eu acho que não existe isso. É uma parte. Uma parte cai em boa terra, uma parte... Mas existe um grupo de pessoas, segundo a parábola de Jesus, que ouve, entende, permanece e diz não para as vaidades da vida. E qual é a grande evidência externa? Como que a gente sabe que essa pessoa ouviu, compreendeu, está preparada para suportar a notícia do câncer, aquele duro, aquele difícil mesmo? Eu jamais vou esquecer o dia 13 de novembro do ano passado, 9 horas da manhã, quando eu recebi a mensagem do irmão da nossa igreja, e essa mensagem dizia assim, 33 anos, eu fui casado, Deus me deu uma esposa, Deus me deu filhas, genros, netas, louvado seja Deus. Na hora que ele soube da morte da esposa, eu já falei isso para ele várias vezes. Isso é testemunho de fé. Isso é um cara que ama Deus mais do que o que Deus pode dar. É o contrário da fé da mulher de Jó, que falou assim, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó, porque Deus tirou tudo que era nosso. Não, uma fé robusta, passa o que for necessário. A gente tem que parar de se iludir, quando a gente vê relato missionário, dizendo assim, será que se chegasse alguém aqui com um monte de arma e dissesse assim, nega Cristo ou morre, será que eu ia negar ou não? A gente tem que parar de se iludir, porque a gente está negando Cristo por coisas bem menores do que a nossa própria vida. E é uma questão de lógica, né? Se a gente está negando a Cristo por coisas bem menores, é certo que a vida a gente não vai dar também. Versículo 23, Jesus explica. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. O que seria, o que você entende por frutificar aqui? Trazer pessoas à igreja? Se tornar um perito em teologia reformada? Se envolver em todos os ministérios? Ter atividade toda noite na igreja? Nada disso é ruim, se moderado. Se tiver a ver com a necessidade a qual te chamaram e tem a ver com o teu dom, com a tua saúde, com o teu momento. Mas frutificar aqui, em primeiro lugar, tem a ver com ser cheio da presença do Espírito Santo a tal ponto que o pecado perde o gosto. O Evangelho se torna o centro das nossas vidas. E como o próprio Jesus falou aqui em Mateus 12, 34, a nossa boca fala do que o coração está cheio. E aí as nossas conversas, o nosso testemunho começa a atrair pessoas para Cristo. Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito, o fruto no singular. Quando ele fala antes, alguns versículos antes, sobre as obras da carne, ele fala no plural. As obras da carne são prostituição, lascívia, ira. E aí ele coloca uma lista grande lá, mas quando ele vai falar do fruto, ele fala no singular, o fruto do Espírito é. E ele expõe 9 gomos. Paz, amor, alegria, bondade, paciência ou longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Por que ele fala no singular? Porque não dá para a gente dizer assim, ó,
Na paciência eu estou legal, mas no domínio próprio eu estou ruim. Não dá, porque cresce junto. Frutificar do reino, segundo a Bíblia ensina para nós, necessariamente começa dentro de nós. Então, antes da gente perguntar assim, Senhor, onde que o Senhor quer que eu semeie? O que o Senhor quer que eu faça para Ti? A gente tem que perguntar, o que o Senhor tem para fazer em mim? O que a gente pode aprender? Eu queria encerrar com algumas lições. E a primeira é essa aqui. Ninguém vai ser um semeador antes de ser uma terra boa, que recebe a mensagem, que frutifica, que tem um relacionamento com Deus. E por causa disso, ganha dele sementes para lançar. Ele que dá as sementes. Ele é o Senhor da seara. Na teologia tem um termo que a gente chama de missio Dei. E a missão é dele. Deus está mais interessado do que nós na missão. E o próprio Jesus falou aqui em Mateus 9. Folheia a sua Bíblia aqui. Vai em Mateus 9, versículo 35, por favor. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos. A seara, a plantação, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é de Deus. E eu e você temos o privilégio de trabalhar com Ele e para Ele. Primeiro a gente tem que ter noção que a gente está trabalhando com Deus. A presença de Deus é mais importante do que a tarefa que Ele tem para dar para mim e para você. A segunda lição, depois que a gente entende que a gente tem que primeiro se tornar terra boa para depois ser semeador, é que o reino de Deus não cresce por nossa causa, mas apesar de nós. A gente não é a última bolacha do pacote. A gente não é assim os caras que têm estratégia, os caras que sabem falar bem, os caras comunicativos. Não. Essas habilidades entram na conta porque Deus deu e se Ele quiser Ele usa. Mas é Ele quem toca os corações. Se você vê como que acontece a chegada de Paulo, Silas e Timóteo em Filipos, você vê que eles estão ali procurando um lugar de oração, encontram umas mulheres à beira de um rio, e diz o texto de Atos 16, 15, enquanto Paulo pregava, Lídia ouvia, o Senhor lhe abriu o coração para que atendesse as palavras de Paulo, e ela disse, eu quero me batizar, inclusive, eu quero receber essa equipe missionária na minha casa. Fomos chamados a semear, mas quem faz crescer é o Senhor. No meio de uma confusão que estava ali em Corinto, porque o pessoal tinha algumas predileções por determinados pregadores, alguns gostavam mais de quando o Paulo passou por lá em Corinto, outros falavam muito bem do Apolo, alguns chegavam a dizer assim, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, eu sou de Cristo. E no meio dessas confusões, sabe como que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, acaba com isso? 1 Coríntios 3, 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E crescimento necessariamente implica em processo. E isso é um tapa na cara do nosso coração imediatista. A gente quer as coisas rápidas, a gente gosta de fast food. É por isso que a gente desanima no trabalho missionário. Aliás, como eu já disse, às vezes a gente nem percebe as oportunidades missionárias. Quando percebe, é uma coisinha ou outra que demora para acontecer, a gente fala assim, meu Deus do céu. Estou orando há tanto tempo, pastor, pelo meu pai. Falei, quanto tempo? 2 meses. É igual aquelas adolescentes que falam assim, pastor, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, ninguém se interessa por mim. Estou achando que vou ficar para titia. Quantos anos tem? 16. Coração imediatista. Eu quero viver o que eu estou vendo dos outros. Isaías 55, versículo 10. O próprio Deus usa o profeta Isaías para usar a mesma ilustração e ele diz assim, assim como a água que cai da chuva não volta na evaporação,
para cima, para a nuvem, sem que antes regue a terra e cumpra o papel para dar fruto, a minha palavra não volta vazia, antes cumprirá certamente aquilo para o que foi designado. Sabe o que isso tem que fazer? Isso tem que gerar, em primeiro lugar, gratidão no nosso coração, porque se a gente respondeu como terra boa, não foi porque a gente era terra boa, foi porque, em primeiro lugar, Ele transformou a nossa terra. Regeneração. Antes da gente responder com fé, Deus precisa necessariamente regenerar o nosso coração. Ainda que às vezes a gente se sinta desanimado com o nosso desempenho ou com a reação das pessoas, a gente tem que lembrar que não tem nenhuma semente. Por mais que não caia na terra correta, nenhuma semente é desperdiçada. 1 Coríntios 15, 58, Paulo disse, todo trabalho para o Senhor é útil, nenhum trabalho será vão. Sabe uma coisa que a gente precisa guardar no coração? Jesus não cobra desempenho. Ele cobra relacionamento. Ele diz para a gente assim, quanto mais relacionamento você tiver comigo, mais você vai frutificar. Lembram da parábola que usa a mesma ilustração lá em João capítulo 15? Ele diz assim, o meu pai é o agricultor e eu sou... Vamos ler lá, né? Mais fácil que ficar tentando lembrar. João capítulo 15. Último texto que eu vou ler. João 15, a partir do versículo 1 ao 5. Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira, fazendo um contraponto com a videira brava que era Israel, denunciada por Isaías. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. No meio ali, entre a parábola e a explicação, tem uma pergunta que os discípulos fazem a Jesus, que é a seguinte: por que o Senhor fala por parábolas? Está procurando historinha para ilustrar? E Jesus fala, é bem o contrário. Eu falo em parábolas, e ele cita Isaías capítulo 6, para que se cumpra aqui o que aconteceu lá no tempo de Isaías. Lembra o que Deus falou para Isaías? Isaías, eu vou te enviar como profeta, um povo rebelde, você vai pregar, mas eles não vão se converter. Olha que chamado missionário, hein? Eu acho que se eu fosse Isaías, eu ia falar assim, então eu vou fazer o que lá? Porque a gente é assim. A gente é utilitarista. Mas Deus não. Porque Deus prega, ou nos envia a pregação do Evangelho, tanto para salvação de quem foi escolhido, vai crer e vai frutificar, quanto para condenação de quem Ele não escolheu, não vai crer e por isso não vai frutificar. As parábolas, como a gente vai ver nos próximos domingos, escondem de quem Deus não quer salvar, apontando mais uma vez para a soberania de Deus na salvação. Porque, como diz Romanos capítulo 9, 16, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar misericórdia. Porque quem começa
e quem desenvolve, e quem prometeu que vai terminar a nossa salvação até o céu foi Ele. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo. Então quando você estiver se sentindo fraco, despreparado para ser um missionário, lembre, é só para jogar semente. O poder está na semente, está no que deu a semente e está naquele que vai preparar a terra, não está em você. Se você estiver sentindo desanimado, porque faz tempo que está orando, faz tempo que está semeando, mas não vê resultados, saiba, Deus está no controle, tem o tempo dele. Ele é o dono da seara. Cabe a nós lançar sementes, entregar a Ele os resultados. Se a gente conseguir aplicar isso na nossa vida, essa semana, a gente vai parar de avaliar sucesso a partir de dinheiro, seguidores e irrelevância a partir de dor. Você já viu alguém dizer assim, o pastor perguntar como é que está o seu casamento e a pessoa dizer assim, está uma droga. Por quê? Porque minha mulher está doente. Porque casamento não é uma relação de consumo. Eu não avalio o sucesso de um casamento a partir do quanto a minha esposa está me oferecendo, mas o quanto nós nos unimos a despeito da dor e a despeito das vantagens e oportunidades. E assim como o casamento é uma aliança, e por isso não pode ser avaliada a partir de recursos e nem de fracassos, nossa vida com Deus é o mesmo. Que Deus seja louvado sempre. Quando a missão der frutos visíveis, mas quando não der, a gente entregue para Ele, descanse o nosso coração e só diga, Senhor, é um privilégio ser teu parceiro na missão. Porque se nós nos convertemos, é porque Deus usou outros parceiros que não tinham certeza alguma a respeito da nossa frutificação, mas jogaram a semente. Quem fez brotar foi o nosso Deus. Senhor nosso Deus, essa obra é muito grande para nós. Tem tantas coisas que nós não entendemos, admitimos. Embora a Tua palavra traga com clareza muitos dos Teus atributos, dos Teus direcionamentos missionários, nós não entendemos, Senhor, porque que a alguns o Senhor abre o coração para crer, com uma ou duas sementes lançadas, enquanto outras, dezenas e dezenas de tentativas, depois de tantas tentativas, o Senhor endurece e nós não sabemos por que as coisas são assim, e nunca saberemos. No entanto, Senhor, ajude-nos a nos concentrarmos naquilo que está claro. Fomos chamados para responder com frutos. Frutos que envolvem um amor por Ti, um desejo por Ti, para que quando a gente pensar em vir para a igreja, a gente tire aquela mentalidade de bater o cartão, de cumprir o ritual eclesiástico da semana e passe a pensar e a orar inclusive, dizendo, Senhor, eu vou Te adorar, fala o meu coração, me ajude a abraçar os meus irmãos, que de mim saia virtude para abençoar os outros. Me ajude a perdoar quem tem me ferido, quem tem me machucado, mas não me deixe pensar em desistir da comunidade. Me faça um missionário. Me ajude a ficar mais depois que o culto acaba para conversar com as pessoas. Senhor, faça-nos missionários ativos, cheios de fé, que lançam sementes e que dizem, seja feita a Tua vontade. Faça prosperar, faça essa semente chegar nos corações a quem o Senhor quer salvar. Ajude-nos a aprendermos com o nosso grande mestre, Teu Filho Jesus, que multidão não é sinal de sucesso. Aliás, lá em João 2, o Senhor Jesus já disse que Ele via aquelas pessoas ao seu redor, mas não se confiava a elas, porque conhecia os seus corações. Mas como o Senhor Jesus também nos ensinou, ajude-nos a trabalharmos em meio a críticas e perseguições. Quanto mais tentarem nos calar e cancelar, dá
dá-nos intrepidez para falar com paixão desse Deus que entrou na nossa vida e que trouxe significado, e que trouxe perdão, e que trouxe esperanças eternas. E nós não podemos guardar isso só para nós. É grande demais, é belo demais, é satisfação demais para a gente ficar com esse pão só para nós. Faça-nos dividir em todos os campos missionários que o Senhor nos colocar. Nós queremos lançar a semente e entregar os frutos nas mãos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, aquele que se entregou para nos fazer terra boa e semeadores, o consolo e a direção do Espírito Santo repouse sobre vós agora e sempre. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana a todos.